Vamos direto ao ponto. Isso que está na tela não é só uma imagem médica, não. É uma cena de crime. A vítima, milhões de células cerebrais. A arma, uma falta repentina de oxigênio. E o nosso papel aqui? Bom, a gente vai ser o detetive. Nossa missão é encontrar as pistas que revelam essa tragédia. E aqui está o nosso grande mistério. Como é que um evento microscópico, uma crise dentro de células minúsculas, deixa uma marca tão clara numa imagem gigante do cérebro inteiro? Como é que o invisível se torna visível? Sabe, qualquer um pode decorar uma lista de sinais de AVC, mas os melhores detetives, eles não decoram, né? Eles deduzem, eles entendem a lógica por trás do crime. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Entender o porquê, para só então conseguir enxergar o quê. Para isso, a gente vai precisar de um microscópio. Vamos mergulhar fundo lá no nível de uma única célula e testemunhar a luta desesperada que começa no exato momento em que o suprimento de oxigênio é cortado. Pensa assim, num dia normal, o cérebro é como uma metrópole vibrante que nunca para. O sangue é o serviço de entrega, trazendo oxigênio sem parar. Lá dentro das células, as mitocôndrias, que são as nossas usinas de força, usam esse oxigênio para fabricar ATP, a moeda de energia do corpo. E com essa energia, tudo funciona perfeitamente. E a peça mais importante dessa engrenagem toda é essa bomba. Pensa nela como o segurança mais rigoroso da balada mais exclusiva da cidade. O trabalho dela, dia e noite, é um só: botar o sódio para fora. Manter esse equilíbrio é literalmente a diferença entre a vida e a morte da célula. E é aqui que a história muda completamente. Um coágulo bloqueia uma artéria. É tipo um engavetamento monstro numa supervia. O fluxo para, e com ele, a entrega de oxigênio. A crise começa agora. A partir desse bloqueio, uma série de eventos super previsíveis é acionada. É um verdadeiro efeito dominó biológico que, em questão de minutos, transforma uma célula que estava perfeitamente saudável numa célula em colapso. O nome científico para isso que acontece é edema citotóxico. Parece complicado, né? Mas a lógica é simples. Cito vem de célula e edema é inchaço. Ou seja, é o inchaço que acontece dentro da célula. E essa palavra, dentro, olha, ela é a chave de tudo. Então vamos seguir a sequência lógica. Primeiro, o oxigênio acaba. Sem oxigênio não tem combustível para as usinas de energia. Sem energia, o nosso segurança, a bomba de sódio, abandona o posto. Com a porta aberta, o sódio que estava doido para entrar invade a célula. E pela lei da osmose, para onde o sódio vai, a água vai atrás. O resultado, a célula se enche de água como um balão. Ela incha. E aqui está uma distinção brilhante. Esse inchaço do AVC acontece dentro das células. É diferente do inchaço de um tumor, por exemplo, onde o líquido vaza para o espaço entre as células. Saber se o problema é dentro de casa ou no jardim do vizinho muda completamente o diagnóstico. Certo, a gente entendeu a cena do crime em escala microscópica. Agora, vamos dar um zoom out. Como é que o fato de milhões de células estarem inchando, feito balões, se traduz em algo que a gente pode ver a olho nu na tomografia? O segredo é o poder dos números. Uma célula inchada sozinha é invisível, mas milhões de células inchando juntas, na mesma região, criam um efeito de massa. Elas literalmente empurram e distorcem a arquitetura do cérebro. E essa expansão tem consequências bem visíveis. O tecido inchado começa a esmagar tudo ao seu redor. Os vales dos cérebros, os sulcos, são achatados até sumirem. As cavidades de líquido, os ventrículos, são apertadas. Vira uma verdadeira crise imobiliária dentro do crânio. Agora que a gente já entende o modus operandi do nosso criminoso, estamos prontos. Vamos analisar a tomografia e apontar as evidências, exatamente como um especialista faria. A primeira pista, e a mais óbvia, é essa. Olha só o cérebro normal. Vê como os contornos, os sulcos, são nítidos e profundos? Agora olha para a área do AVC. Cadê eles? O inchaço simplesmente apagou a geografia local. Mas por que a cor muda? Aqui está a peça final do quebra-cabeça. Lembra que o inchaço celular é basicamente a célula cheia de água? Pois é, na linguagem da tomografia, água tem baixa densidade, ou seja, ela parece escura. Uma região com milhões de células encharcadas, portanto, se torna uma mancha escura. Simples assim. Uma segunda pista, que muitas vezes é a primeira a aparecer, é essa perda de definição entre a substância cinzenta e a branca. A substância cinzenta é a capital metabólica do cérebro. Ela trabalha mais e precisa de mais energia.
Por isso, quando o oxigênio acaba, ela é a primeira a sofrer, inchar e escurecer, borrando aquela fronteira que antes era nítida. E de vez em quando, o detetive dá sorte. Às vezes, a própria arma do crime aparece na imagem. O coágulo de sangue que causou tudo é muito denso e por isso brilha na tomografia, um ponto branco dentro da artéria. É um sinal certeiro. É crucial entender que a cena do crime evolui. As pistas mudam com o tempo. O coágulo pode ser visto de imediato. O borrão entre cinzento e branco nas primeiras horas. E a área escura clássica se torna inconfundível depois de umas 8 a 12 horas. O tempo é um fator-chave. E assim, o caso está encerrado. A gente não está procurando uma mancha escura aleatória. Estamos procurando a consequência visível de uma crise energética que levou a um inchaço celular em massa. Entender essa história é o que transforma uma imagem confusa em um diagnóstico claro. Isso nos deixa com uma última reflexão. É fascinante que a gente consiga usar uma tecnologia macro para enxergar a falha de uma máquina molecular. Isso faz a gente se perguntar que outros segredos, que outras histórias incríveis estão acontecendo agora mesmo dentro das nossas células, apenas esperando a ferramenta certa para serem reveladas.